Shalom, meus irmãos, espero que com você vá tudo bem, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos, que a mão do Eterno esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, lhe abençoando, lhe protegendo e livrando de todo mal. Desejo para você de todo o coração que as ricas bênçãos do céu esteja sobre a tua vida, que haja libertação no meio dos teus parentes, da tua família, que haja salvação na vida do teu esposo, dos teus filhos, que haja alegria, que haja harmonia e paz na tua vida. Isso eu desejo de todo o coração. Convido a você que tem assistido esses vídeos, alguns vídeos que eu tenho postado, que você compartilhe para milhares de pessoas, centenas de pessoas. Você que assiste, não custa nada você deixar o seu ok, o seu comentário. Isso não vai pesar para você. Fazendo isso, eu tenho certeza que Deus tem mais para te dar do que o diabo para tomar. E você será mais abençoado, porque você já é uma bênção. Eu gostaria de trazer uma mensagem para você, falando sobre o beijo que é chamado o beijo da traição, o beijo que Judas deu em Jesus. Você sabe o motivo desse beijo? Você sabe por que Judas beijou Jesus? Você tem certeza? A gente já viu falar sobre isso, que Judas traiu Jesus, porque Judas fez isso com Jesus, traiu com um beijo. Será que é assim mesmo? Então, à luz da Bíblia, à luz da palavra, vamos aprender isso. Convido a você que tem Bíblia, pega a sua Bíblia, medite, pesquise, analise a palavra de Deus. Amém? Faça como Davi, ele falara. Deus falou para Davi: não aparte o livro desta lei para Josué, mas antes medita nela dia e noite. Não aparte, pois ele conduzirá o teu caminho. E o salmista Davi diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita nela dia e noite. Então medite na palavra de Deus. E baseado no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 15, versículo 15, diz assim: já não vos chamei servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigo, porque tudo quanto ouve de meu Pai vos tenho feito conhecer. Então, eu quero também ler outra leitura baseado em Filipenses, capítulo de número 2, bastante conhecido. Aqui é Bíblia, meus irmãos, é Bíblia. Quem não gosta de Bíblia, aí não gosta de assistir os meus vídeos, porque eu não tenho outra coisa para falar para você a não ser a palavra de Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao 11, está escrito assim a palavra do bendito Eterno: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achando forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus exaltou soberanamente e lhe deu um nome, é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho do que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A minha oração é essa: que eu diminua e que Cristo cresça, que eu desapareça e que Ele apareça, que Ruach, o Espírito Santo de Deus, venha falar poderosamente e aplicar essas palavras no teu e no meu coração. Muito bem. Mais do que servo, Jesus é um amigo. Mais do que um amigo, Jesus também é filho do Deus Todo-Poderoso. Sendo amigo e filho, Jesus não deixou de ser servo. E será que maneira você serve? De que maneira você serve? Dignamente, indignamente, ou com raiva, ou zangado, ou triste, ou chorando, ou amuado, ou aborrecido? Eu quero saber de que maneira você serve. De que maneira você está servindo a Deus? De que maneira? Jesus é o servo maior. Isso baseado aqui no livro de Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo número 2, versículo 5 ao 11. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes humilhou-se a si mesmo e tomando a forma de servo. É isso que está escrito. Jesus, a Bíblia diz em Marcos 10,45, porque o Filho do Homem não veio também para ser servido, e para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Veja bem, Jesus, o Todo-Poderoso, ele não veio só para ser servido, mas veio para servir. E quantos, né, meus irmãos? Porque acha que tem uma posição eclesiástica, ele não quer mais servir, ele só quer ser servido. E quando as pessoas não fazem aquilo que ele quer,
ele fica até com raiva, não é verdade? Porque ele quer ser servido, ele quer ser estrela, ele quer aparecer. Mas Jesus, Rei dos Reis, Senhor do Senhor, Filho do Deus Todo-Poderoso, ele disse: o Filho do Homem não veio só para ser servido, mas sim para servir. Está em Marcos 10:45. É o que está registrado na Bíblia. E ele diz mais: e dá sua vida em resgate de mundo. Para ser grande tem que ser pequeno. Mateus capítulo 11, versículo 11, Jesus falando: na verdade, que entre vós, o que de mulher tem nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino do céu é maior do que ele. Então, se você se acha que é grande, você tem que ser pequeno, você tem que se humilhar, você tem que descer, para ser grande. Foi o que Jesus disse. Ele disse aqui, ele falou para os discípulos: aqui, nascido de mulher, não tem profeta maior do que João Batista, mas aquele que é menor aqui no reino aqui é maior no reino do céu. Quer ser o primeiro? Aprenda que a lista de Deus, os primeiros são os derradeiros. Tem pessoa que quer ser os primeiros lugares na igreja, os primeiros lugares em destaque, não é isso? Quer ser os primeiros a pregar, principalmente em eventos, né? São os primeiros. Se tem um evento na igreja, numa sede, congresso de irmã, escola de obreiro, tem os primeiros dele, os primeiros da lista, os primeiros que ele escolhe, não é verdade? Mas isso aí é na ótica do homem, na matemática do homem. Ele escolhe aqueles que eles querem e não o que Jesus quer, porque tem a escolha de Deus e tem a escolha do homem. E muitas vezes Jesus manda as pessoas chamar o homem, mas só que o homem, por capricho, por orgulho, aí não dá oportunidade para não ver aquela pessoa crescer. Só que quem perde isso não é Jesus, quem perde é o reino de Deus aqui, porque isso é um espírito de inveja. E a Bíblia diz em Provérbios 14:30 que o coração com vida é a saúde do corpo, mas a inveja é a prodidão dos ossos. Eu vou ter inveja de alguém porque prega melhor do que eu vou ter inveja de alguém porque se expressa melhor do que eu vou ter inveja de alguém porque lê a Bíblia melhor do que eu. Não, isso é sentimento faccioso, isso é a pessoa ser falso. Então, se a pessoa prega, pregue mais, se louva, louve mais, Deus abençoe. Mas tem pessoa não, esse não, é assim. Mas Jesus disse: para ser primeiro, tem que, assim, para ser primeiro aqui, tem que ser derradeiro. Ele mesmo disse isso em Mateus capítulo 19 e o versículo, vou confirmar aqui, para não passar nada errado para os irmãos aqui. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São Mateus. A Deus seja dado honra e glória e louvor para todos sempre, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Muitos já não gostam de mim, e se eu citar um versículo aqui é errado, aí pronto, aí vai ter, dessa vez vai ter muito comentário. Mas louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz assim, isso mesmo, Mateus 19, versículo 30. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, muitos derradeiros serão os primeiros. Isso aqui está registrado em Mateus capítulo 19, versículo 30. Porém, muitos serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Jesus é o maior exemplo de servo, servo que serviu, servo que se entregou, servo que sofreu, servo que chorou, servo que foi humilhado, servo que foi cuspido, servo que foi esbofeteado, servo que foi escarnecido, servo que foi blasfemado, servo que foi rejeitado, servo que foi traído, servo que foi vendido, servo que foi entregue, servo que foi preso, servo que foi crucificado. Agora vamos analisar sobre o beijo da traição, baseado no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 14, no 26, versículo 14 ao 16, versículo 20 ao 21. É o que está registrado em Mateus, capítulo de número 26. Veja o que está escrito. A poderosa palavra do Rei Jesus. Mateus 26, versículo de número 14 ao 16, está escrito assim, a palavra do Senhor Jesus. Então um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi ter com os principais dos sacerdotes e disse: o que queres? O que me queres dar? Se
eu lhe entregarei. E ele pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. Versículo de número 20, e diz assim: E chegando à tarde, assentou-se à mesa com os 12. Versículo 21, e comendo eles disse: em verdade, vos digo, que um de vós há de mim trair. Veja, Judas planejou trair Jesus. Ninguém sabia, mas Jesus sabe. Tem coisa que você planeja contra o seu irmão. Tem coisas que você faz até em reunião falando mal do seu irmão. E o seu irmão não sabe, mas Jesus ele sabe. Jesus ele vê. Jesus não deixa ninguém enganado. Lembra da mulher a mulher do profeta Aías, do profeta Gibeão, quando foi consultar o profeta Aías, ele já estava com a visão escura, não podia ver perfeitamente, ela foi disfarçada, mas Jesus falou para ele: a mulher de Gibeão vem aí te consultar, de Gibeão, de Jeroboão, perdão, a mulher de Jeroboão vem aí te consultar, e quando ela chegar, tu lhe fala porque o teu servo ouve. Jesus ele vê tudo, ele não dorme. Então isso é a alegria que eu tenho. No versículo de número 21 é interessante: e comendo ele disse: em verdade, eu vos digo que um de vós há de mim trair. Jesus ele já sabia disso tudo, que Judas ia trair ele. Judas foi vender Jesus por 30 moedas de prata. José tinha 30 anos quando esteve diante de Faraó, rei do Egito. Está baseado em Gênesis capítulo 41, versículo 46. Moisés escreveu que os sacerdotes entraram no ministério das coisas sagradas da tenda da congregação com 30 anos. Número capítulo 4, versículo 3. Segundo Samuel capítulo 5, versículo 4, diz que os escritores que Davi começou a reinar com 30 anos. Ezequiel capítulo 1, versículo 1 diz que com 30 anos Ezequiel, estando no rio Quebar, o céu se abriu e ele viu visões de Deus. Em 2 Samuel capítulo 23, versículo 23, diz que Davi tinha 30 valentes, bem treinado e preparado, que valia mais por milhares de soldados. Em Marcos capítulo 4, versículo 20, Jesus disse que o praticante da palavra começou a frutificar com 30, por 1 e 100. Lucas 3,23 diz que Jesus iniciou seu ministério com 30 anos de idade. Então veja isso, que na numerologia tudo tem significado, os números. Judas foi vender Jesus para entregar Jesus, foi ao monte orar com os 11 discípulos. Isso está, Judas, quando ele sai da Santa Ceia, vai entregar Jesus. É interessante isso aqui. Olha o que diz o versículo em diante, na leitura que fizemos. João capítulo 26, agora o versículo 22. E ele, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu, disse: o que põe comigo a mão no prato, esse mim há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca do que está escrito, mas ai daquele homem, porque o Filho do Homem é traído. Bom seria por esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que traía, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu o disseste. A consciência acusa, a consciência fala muita coisa, a consciência, ela é despertada na hora. Tu o disseste. E quando comia, Jesus tomou o pão, o abençoou e o partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós. E tomando o cálice, dando graças a Deus, dizendo: bebei dele todo, porque isso é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E Judas foi trair Jesus. No Getsemane, capítulo de número 26, ao versículo 36 a 56, então chegou Jesus com ele a um lugar chamado Getsemane, disse a seus discípulos: ficai aqui enquanto vou ali orar. E a Bíblia diz: e levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou para um lugar, começou a entristecer-se e orar. E disse: a minha alma está cheia de destreza até a morte, ficar aqui e velar comigo. Indo um pouco mais para distante, prostou sobre o seu rosto e disse: meu pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Ele disse: todavia não faça como eu quero, mas como tu queres. E voltando outra vez disse: todavia
faça-se a sua vontade. Chegou junto aos seus discípulos e viu adormecido. E Jesus disse: nenhuma hora conseguisse velar comigo, vigiai e orai, porque é chegada a hora, o Filho do Homem será entregue aos tormentadores. Estando ele falando, eis que chegou Judas, um dos 12, com ele grande multidão, com espada e varapau, e os principais dos sacerdotes, anciãos do povo. E chegou junto e disse: o que o beijo é esse? O prendei. Olha o sinal o significado do beijo: prendei. E aproximando ele-se de Jesus, o beijou e disse: Rabi, eu te salvo. E o beijou. Jesus disse: amigo, a quem vieste? Com um beijo traz o Filho do Homem. Por quê? A gente vai entender isso agora. Será que Jesus não era... Se que para Jesus não era surpresa, ele sabia que Judas iria trair. Mateus 26, versículo 46. Ele diz: era normal o cumprimento do beijo no Oriente. Para você que não sabe, os parentes se cumprimentavam com um beijo, principalmente depois de uma longa ausência. Gênesis 27, 26 está escrito: e disse-me Isaque seu pai: ora, chega-te e beija-me, filho meu. O beijo era usado para a despedida de alguém querido antes de um amargo período de distância. A nora de Noemi também beijou ela. Ruth, capítulo 1, versículo 9. O pai do filho pródigo recebeu seu filho com um beijo. Lucas 15, versículo 20. O beijo também era dado nos pés do rei, por isso que uma pecadora beijou os pés de Jesus. Isso está registrado em Lucas 20, capítulo 7, versículo 36 e 38. Quando Judas beijou Jesus, ele fez isso no contexto de afeição e devoção, mas combinando isso ao contexto, observasse uma horrenda, mentirosa ironia. Judas não queria que nenhum discípulo soubesse que estava traindo Jesus com um beijo, e os discípulos não sabiam se Jesus não falasse isso. Judas tinha falar para os soldados e os principais, e que com ele o beijou que beijasse era Jesus, e que ele estava entregando até os principais desse soldado, e o soldado não sabia, porque com um beijo naquela época era normal as pessoas se cumprimentar com um beijo, parente. Isso era muitas vezes por muito tempo de ver, beijava as pessoas até quando ia sair. E com o soldado também não era diferente. E o soldado só soube que Judas ia atrás de Jesus com um beijo porque falou para ele, disse: aquele que eu beijar. Por isso que nem os discípulos sabiam que Judas estava traindo Jesus. Mas ninguém esconde nada de Jesus. Tudo para Deus está aberto, tudo para Deus está revelado. Não adianta você falar coisas que não deve, não adianta você julgar, não adianta você por trás querer vender, querer apontar, querer detonar, que cedo ou mais tarde a casa vai cair para você. Cedo ou mais tarde vai ter cobrança. Cedo ou mais tarde Jesus vai cobrar de você. O que você faz oculto, Deus vai trazer à tona. O que você faz oculto e quer mais? Tu quer que teu ministério cresça? Faz a vontade de Deus, rapaz. Faz a vontade de Deus. Deixa de ser orgulhoso. Deixa de ser o Nabucodonosor da vida, rapaz. Tu quer que isso produza? Então faz a vontade de Deus. Faz o querer de Deus. Faz o que Deus já colocou no teu coração. Não fica com raiva de A e de B, não, rapaz. Tira isso. Tira essa máscara. Ou se a pessoa pode enganar uma pessoa, 2 pessoas, 3, por muito tempo. Mas não pode enganar todo mundo por muito tempo. Viu? Deus traz à tona. Então, para os soldados, isso ele ficou surpreso. Mas Jesus disse em Lucas 22, versículo 48: Judas com um beijo traz o Filho do Homem. Para você ver que Jesus não é Genésio, não. Jesus declarou: Judas com um beijo traz o Filho do Homem. Por quê? No Oriente ninguém traía ninguém com um beijo. No Oriente as pessoas beijavam por despedida, por soldado. Paulo mesmo, em Coríntios, ele disse: beijais com oráculo santo. Os irmãos se cumprimentavam com um beijo, que chama oráculo santo. Até o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. Depois disso, seria todos os discípulos,
os deixaram. Mateus capítulo 26, 56, 66. Todos deixaram Jesus. Eu quero ver tá com você na hora do aperto. Eu quero ver estar com você na hora que você está desempregado. Eu quero ver estar com você e teus amigos na hora que está endividado. Ou que Deus o livre você e sua família na hora de uma enfermidade. Se esses amigos aparecem, se essas pessoas vão na tua casa te ajuda, se essas pessoas vão levar uma cesta básica, se essa pessoa vai dar dinheiro a você para comprar, para pagar uma conta de luz, comprar um medicamento, para comprar um botijão, para você fazer uma feira, se essas pessoas que são teus amigos vai dar um dinheiro para você comprar um sapato, se essas pessoas que são teus amigos verdadeiramente vão te ajudar. Todos os discípulos aqui, a Bíblia diz, em Mateus capítulo de número 26, versículo 56, 66, todos deixaram, fugiram. Não estava com Jesus na multiplicação do pães? Não estava com Jesus quando viu os discípulos, quando viu ele andar por cima das águas? Não estava com Jesus quando curou a filha de Jairo? Não estava quando ressuscitou a filha de Jairo? Não estava com Jesus quando fez Lázaro sair vivo aonde estava ali enterrado? Não estava com Jesus quando viu o paralítico andar, quando viu o coxo se levantar, quando viu o surdo ouvir, quando viu o mudo falar? Não estava com Jesus quando viu o lunático ali ficar perfeito? Não estava com Jesus quando viu ali o gadareno ali ser liberto ali daquele mal? Não estava com Jesus quando Jesus multiplicou os pães e os peixes? Não estava com Jesus ali no Monte Tabor quando transformou e viram Elias e Moisés e Jesus? Elias representando os profetas, Moisés representando a lei e Jesus representando o Salvador da humanidade. E por que agora na hora do sapeque e aiá, na hora da aprovação, né, irmão? Aí a gente conhece quem é e quem não é. A gente conhece quem é os nossos amigos de verdade. A gente conhece quem é os nossos irmãos de verdade. E a gente até conhece quem é o pastor de verdade, porque o bom pastor, ele não só cuida das ovelhas, mas dá a vida pelas suas ovelhas. É isso? Aí eu quero ver nessa hora, nesse momento. É interessante essa mensagem, é linda, é tremenda. E a Bíblia diz que os principais do sacerdote e os anciãos do povo buscava falsa testemunha, olha aí, para entregar Jesus, para poder matar. E não achava, apesar de ter apresentado muitas falsas testemunhas. Por quê? Uma coisa é falar de mim, a outra coisa eu sei aquilo que a pessoa está falando. As pessoas podem dizer que eu não presto, mas para Jesus será que é isso mesmo? A pessoa pode dizer que eu sou mau. De errar todo mundo erra, já errei várias vezes. Mas só que quem está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já passaram. E quem vive de passado é museu. Porque tem pessoa que só olha o seu passado, mas não se olha no espelho para ver quem é ele. Porque quando eu falo do meu irmão, eu sou pior do que ele. Porque eu tenho que olhar minhas falhas, os meus erros, para primeiro olhar os erros dos meus irmãos. Primeiro tem que tirar a trave do meu olho, para primeiro tirar a trave do olho do teu irmão. Mas tem pessoa que é diferente, está com a trava no olho, não consegue ver os erros dele e consegue ver os erros dos outros. Lembra de Jesus quando mandou Ananias ir lá orar para o Saulo? Não sabia ele que ele já tinha se convertido, teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, que caiu do cavalo, o céu se abriu, um clarão desceu, uma voz do céu disse: Saulo, Saulo, quem me persegue? Saulo ali já tinha se transformado, mas ele falou para Jesus, foi dar logo a notícia a Jesus que era ele, que era perseguidor, que era homem rude, cruel, homem mau, que era perseguidor dos cristãos. Não tem pessoa que é assim, que não fala por odiar a gente, ter raiva da gente, só vai falar mal da gente para os outros. Mas eu quero ver, mas para Jesus esse testemunho ele não aceita. Jesus aceita quando você dobra o joelho e você fala quem é você. Um fofoqueiro, um linguarudo, uma linguaruda, um entregador. Para Jesus fala quem é você. Sabe foi que Jesus disse para Ananias? Ele pode ser tudo isso para você. Agora vai que para mim ele é um vaso escolhido. Quem está escolhendo ele é eu, não é você. Quem teve um encontro com ele foi eu, não foi você. Então é isso. Então procuraram acusação contra Jesus, mas não encontraram. A mulher mesmo de Pilatos, em Mateus 27, 4, disse: não entre em questão desse justo, porque muito insônia sofri por causa dele. Tremendo isso. Mateus 27, 19, Pilatos, depois que lavou as mãos, disse: estou inocente do sangue desse justo. Isso aqui é Mateus 27, versículo 24. Já pensou isso aqui? Mesmo assim, as falsas testemunhas acusavam.
mas ele guardava em silêncio. Mateus 26 e o versículo 63. O silêncio de Jesus deixou Caifás desesperado, a ponto de brigar. Jesus em julgamento, versículo 63 ao versículo 65, Caifás rasga as vestes, que é proibido na Torá. Levítico 21, 16 está escrito. Caifás desobedece. Caifás pergunta para o juiz, não parece, e respondendo ele de morte, mais uma vez ele erra, porque Jesus não blasfemou. Se ele tivesse blasfemado, o tribunal tinha executado a pena que estava escrito na lei de Moisés, que era a morte por apredejamento, Levítico 24:16. Porque ele não apredejou Jesus? Porque Jesus já tinha profetizado que iria morrer, em Mateus 20, versículo 18 e 19. Porque Jesus morreu no madeiro, porque a lei de Moisés foi dada a Deus, o numerou as maldições, porque não obedeceu às suas palavras. A maldição vinha quem não obedecesse às palavras de Deus. Jesus vai morrer na cruz para receber toda a maldição. Gálatas 3,13 diz que maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Jesus levou a minha e a tua maldição, por mim e por você. Ele se tornou maldito para que eu e você se tornasse uma pessoa abençoada, uma pessoa generosa, uma pessoa que tivesse amor e respeito pelo próximo. Mas é difícil hoje, não é verdade? Paulo, ele chega a dizer: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como eu tal que sou, como o sino que tinha. Ainda que tivesse dom de profecia, conhecesse todo o mistério, toda a ciência, tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. Aí ele diz: ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o centro dos pobres, entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Aí diz: a caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, não trata com leviandade, não se soberbece, não se porta com decência, não se irrita, não busca seus interesses, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecia será aniquilada, havendo língua cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, todo que é em parte será aniquilado. Aí de quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, decorria como menino, mas agora acabei de ser homem, deixei as coisas de menino, porque vem por espelho enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e a caridade. Dessas três, mas a maior dessa é o amor. Sabe qual foi o significado do beijo? Hoje você sabe porque foi que Judas beijou Jesus. Porque era normal beijar. Só que aquele beijo não foi um beijo de amor, foi um beijo de traição. Veja quem beija você. Que Deus em Cristo te ajude, que Deus em Cristo te abençoe. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe. O melhor de Deus está por vir na minha e na sua vida. Queira eles ou não, mas Deus vai cumprir com o que tem falado, com o que tem prometido. Que Deus abençoe no nome de Jesus.